Vamos abrir uma passagem que agora vai ser uma espécie de referência para as próximas semanas. Mateus 6, nossa leitura hoje começa em versículo 5 e nos levará até o versículo 13. Vamos ficar de pé para a leitura da palavra de Deus. Mateus. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Oremos. Amado Deus e Pai, bondoso Senhor, eu te peço, opera em nós uma mudança de atitude em relação à oração. Abre os nossos olhos para entender o que é isso, quão rico isto é, quão precioso, quão alegre poder falar com o Criador dos céus e da terra e sermos atendidos. Que coisa incrível, maravilhosa. Senhor, opera em nós uma mudança para que a oração seja não só um compromisso, mas que seja algo que brota da nossa vida, do nosso coração e da nossa boca constantemente, para sermos um povo que vive em comunhão com o Deus vivo. Eu te peço isto hoje, em o nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar. Eu peço a sua paciência por um instante. A tecnologia é uma promessa que não se cumpre. E eu estou aqui na dependência desse negócio funcionar direito. Ok, chegamos. Semana passada começamos uma série sobre oração, sendo que a primeira mensagem, maravilhosa por sinal, foi pregada pelo pastor John. E nós agora vamos adentrar a escola de oração que o nosso Senhor Jesus Cristo ministrou. E nós temos alguns alvos para esta série, que será resumidamente chamado o série do Pai Nosso. Primeiro, nos levar a orar mais. Vamos procurar entender por que e como orar mais. Vamos também aprender a orar melhor do que oramos. E vamos aprender como viver em comunhão profunda com Deus no dia a dia, e como orar com efeito e consequência, e principalmente perder este sentimento de culpa, de confusão e até
de um certo medo de oração. Quando a gente começa a falar de oração com muitos cristãos, eles ficam, não, eu sei que eu deveria orar mais, mas sabe como é, eu não tenho tempo e tal. E a grande maioria dos cristãos é neutralizada, paralisada por uma série de preconceitos e ideias erradas sobre a oração, e não oram, porque ficam assim confusos sobre o que vem a ser isto. Mas se nós entendermos quão preciosa é a oração, e quão acessível, e como não é uma questão complicada, não é uma questão complicada, é algo que envolve é como respirar no reino de Deus. Nosso fôlego é oração a Deus. Se a gente adquirir alguns hábitos, aprender alguns conceitos, eu creio que nós vamos desmistificar o que muitos consideram algo que é, digamos, a alçada de monges ou de pastores, né? Não, tem pessoas que chegam para mim e dizem, bispo, ora por mim. Não, você também pode orar. Não, bispo, mas eu sei que o irmão está assim com Deus, é assim com Deus. Todos nós temos o mesmo acesso a Deus, não é? E não temos que fazer bonito, nós não temos que aprender certos trâmites, né? Como chegar, não precisa de pistolão com Deus. Todos nós temos acesso a Deus. Mas, como já falei, semana passada nós ouvimos essa mensagem. Alguém perdeu semana passada, por acaso? Trágico. Alguém perdeu? Todos conhecem YouTube? YouTube está lá, Efésios 1, não perca. Se você perder por acaso, por algum acidente do acaso, você perder um domingo, você pode recuperar esse domingo gastando máximo 1 hora no YouTube e assistir essa mensagem que simplesmente foi irretocável, me comoveu. Aliás, eu ouvi 2 vezes, para dizer a verdade. Eu ouvi a primeira vez só para ouvir, a segunda vez eu anotei, fiquei lá escrevendo minhas anotações sobre a soberania de Deus. Deus é soberano, Deus é santo, Deus é amoroso, e se nós entendermos melhor quem Deus é, certamente nós vamos orar mais. Agora, é certo que foi usado o texto de Efésios, aliás, vários textos de Efésios, Efésios 1, Efésios 3, também referência a Efésios 6, e é certo que nós aprendemos muito lendo as orações dos outros, não é? Davi, desde o início nós vemos orações sendo feitas, né? A primeira oração, sabe qual foi a primeira oração na Bíblia? A primeira oração foi no jardim. Deus chegou e disse, Adão, onde você está? E o que Adão fez? Ele falou com Deus. Foi uma oração em resposta a Deus, como todas as orações são de fato uma resposta àquilo que Deus fez em nossa vida. Mas a Bíblia está encharcada, está cheia de orações. Nós temos a oração de Abraão, que os 3 anjos que chegaram e falaram com ele, e ele conversando, e depois disseram que iam destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, e ele começou a negociar, Senhor, se houver 50 justos, será que destruiria a cidade? E ele começa, nós vemos, não vamos entrar em todas essas, porque são exemplos, mas o que nós temos aqui em Mateus é o próprio Deus ensinando-nos a orar. Jesus é Deus encarnado. E Ele mesmo nos ensina como falar com Ele, ou como falar com o Pai. A diferença deste texto é fantástico. E isso em resposta, não é nesse texto, em Lucas 11 menciona que os discípulos chegaram para ele e pediram, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos, como ele ensinou aos discípulos dele. Então, nós temos aqui uma escola de como orar melhor, porque não é que não oramos, todo mundo ora, de uma maneira ou outra, todo mundo ora, mas são orações perdidas, né? Quantas pessoas que não têm relacionamento nenhum com Deus, no meio de perante alguma coisa, dizem, meu Deus, socorro, valei-me, né? Parece que o ser humano naturalmente, quando se vê
Eu vi um filme recentemente onde eram 3 fugitivos da prisão e 2 estavam sempre orando e ele ridicularizando, e quando de repente ele se viu na iminência de perder a vida, ele também disse: "Ó Senhor, me ajuda, me ajuda". Aí quando passou o perigo, eles viraram e disseram: "Peraí, mas você ridicularizou a gente". Ele disse: "Bom, você sabe que na hora H, no aperto, todo mundo ora, mas eu não acredito em Deus". Mas ele mesmo aquele que diz não acreditar em Deus, no fundo, sabe que o homem mais cedo ou mais tarde tem que recorrer a alguém, porque nós enfrentamos coisas que são maiores do que nós. Então aquele: "Ó Deus, eu socorro, Senhor, meu Deus". E agora, quando se trata do caso da Palestina, nessa época que Jesus já era um povo encharcado de religião. Nós somos um país bastante religioso, né? Não tanto quanto a Palestina, mas nós somos um país religioso, né? Quando você está no ônibus e passa por uma igreja, pessoas se benzem e tal, e você vê pessoas com medalhinhas e com adesivos de carro, né? Foi Deus que me deu. Às vezes eu fico pensando: por que eles botam isso no carro, né? Botam um peixinho, uma cruz, Jesus é meu copiloto. Será que estão pensando que se colocarem esse adesivo não vai ser roubado? Deus vai proteger, vai ter um anjo aí do lado e tal. Nós naturalmente somos pessoas religiosas. O Brasil pelo menos. Você pode ir para certos lugares que talvez sejam menos, mas o nosso caso, nós somos um país bastante espiritualizado, né? Então estamos sempre recorrendo a algum poder maior. No caso da Palestina, no entanto, nós estamos falando de uma sociedade inteira regida pelo Sinédrio, que era o quê? Que era o governo religioso. Os saduceus, os fariseus, os escribas compunham literalmente o concílio da cidade. E então todos tinham que andar dentro de uma certa linha. Agora, não há muitos lugares, pelo menos aqui no Ocidente, que se assemelham à Palestina. Você teria que ir para o Oriente Médio, para um país muçulmano hoje, por exemplo, onde várias vezes ao dia todo mundo estende seu tapetinho, ajoelha na direção, com o rosto virado para Meca, e então oram, param tudo e a sociedade toda ora. E numa cidade regida pelo islamismo, a oração é até feita através de sistemas de som ou de torres, onde vão lá e fazem a invocação, né? Palestina era um lugar muito assim, era um lugar encharcado de fé, um lugar encharcado, né? Nós vemos Daniel mantinha esse hábito mesmo na Babilônia 3 vezes por dia. Daniel 6 fala que 3 vezes por dia ele subia para o balcão, saía do balcão do seu aposento, abria as portas e saía do balcão e ele orava 3 vezes por dia, e se encrencou até por isso, não é? Porque foi proibido, mas mesmo assim ele foi fiel a Deus. O salmista, em Salmo 119, fala de oração 7 vezes por dia. Então, era uma sociedade bastante acostumada. Então, quando Jesus diz: quando vocês orarem, ele já havia, digamos, um hábito. Nós, como já falei, nós vemos patuás, imagens no painel do carro, adesivos, cristais ao lado da tela do computador, pessoas se benzendo, ou seja, nós somos um povo espiritualizado e de uma maneira ou de outra estamos sempre, mesmo os que não são cristãos, estão invocando alguma coisa, estamos pedindo socorro de alguma coisa. Agora, na igreja, tanto evangélica como católica, há muita oração sendo oferecida, corrente de oração, terços, medalhas, declarações, como está amarrado, né? Está amarrado ficou famoso, né? Está amarrado. Mas será que tudo isso é oração? Será que Deus ouve estas orações? Eu lamento dizer que nem todas essas orações chegam a Deus. Por mais sinceras que sejam, nem tudo que se chama de oração é oração. Portanto, quando Jesus começa a ensinar a orar, ele começa por onde? Ele começa
ensinando como não orar, ou como não deveríamos orar. Ele começa a mostrar que há erros comuns à oração que não recebem a resposta de Deus, mas que em si já são uma espécie de recompensa, né? Então vamos voltar ao texto, versículo 5, se você ainda tiver Mateus 6 aberto. Veja só os negativos aqui. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Bom, não sejam nem como os hipócritas, nem tampouco como os pagãos. Aqui há duas categorias de oração que não chega a lugar nenhum e não tem qualquer benefício, né? Não leva a algum benefício de Deus. Primeiro são os hipócritas, e aqui nós poderíamos dizer que essas são as orações feitas por pessoas crentes, seriam os crentes da época, não é? Por quê? Começa a falar sobre sinagogas. Na época, era nas sinagogas que a oração era feita. Estavam servindo ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, estavam seguindo a palavra de Deus. Então, tanto nas sinagogas como nas esquinas. Por que nas esquinas? Porque às vezes chegava a hora do dia em que também paravam para orar. Só que os hipócritas oram para serem vistos, né? Então, o problema aqui não é necessariamente o fato de estarem de pé, né? Postura não é um problema, até porque na Bíblia todas as posturas são mencionadas, né? Tanto oração em pé, de joelhos, sentado, prostrado no chão. Então, o problema aqui não é bem a postura, e também não é o problema não é o local. Necessariamente, não é porque estão orando nas sinagogas ou nas esquinas que são um problema, não é? Você vê que em Atos 3, versículo 1, não precisa abrir, só anotar se estiver anotando. Pedro e João foram ao templo na hora nona, para quê? Para orar. Então, o hábito de ir orar com outros faz parte da tradição do povo de Deus e em si não é um problema, mas o problema que Jesus identificou aqui foi a motivação da oração, que não é uma coisa que você vê na esquina, na sinagoga, e você não vê só porque a pessoa está de pé, mas é algo de âmbito íntimo, né, de fórum íntimo. Diz, não ore para ser visto por outros. Fé legítima sempre compreende uma parcela de oração pública. Imagina o perigo que nós corremos como pastores. Estamos sempre orando aqui em público. Não posso orar em público? Quando nós dividimos em grupos, aqui pedimos para orar uns pelos outros, estamos orando na frente de outros, né? Então, não é para orar com outras pessoas? Será que não devemos vir para uma reunião de oração onde muitos estão orando juntos? Será que isso constitui um erro? Não. O problema aqui é: estou orando para ser ouvido ou estou falando com Deus mesmo? Agora, o pastor R.A. Torrey diz o seguinte: nunca devemos pronunciar uma sílaba em oração sem a noção clara de que estamos na presença de Deus. E quantas orações eu já fiz sem esta noção? Quantas vezes eu orei para
e preocupado em orar bonito. Sou o único que já fez isso? Alguém mais já fez isso num grupo? Alguém disse, ore você. Aí você fica assim, meu Deus, eu vou orar. Como é que eu vou orar? Aí você solta um nosso Deus e Pai Celestial. Você tenta fazer bonito, né? E para as outras pessoas dizerem, bom, até sabe orar, né? Então, para não falar bobagem também, e não fazer uma... Você também até embeleza um pouquinho a oração, porque se for muito simples, vão pensar que você não é uma pessoa de oração, ou não é muito crente, e você até cita um versículo para dar uma caprichada na oração. Senhor, como diz em Salmo número 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você está lá, show, né? Está muito bom, estou orando bonito. E o problema é este, o problema do hipócrita, e essa palavra hipócrita é forte, porque a palavra hipócrita é o quê? Quer dizer o quê? O hipócrita é a máscara que foi usada no teatro grego. O teatro grego tinha todo um ritual, não é? de fala e resposta. Depois tinha sempre um coro de pessoas que respondiam. E na história do teatro é muito interessante estudar isso. Mas eles não tinham assim essa disciplina de expressão como há hoje em dia. Para mostrar que era uma comédia, todo mundo usava uma máscara sorrindo. Se lembra, já viram aquelas duas máscaras, a máscara feliz e a máscara triste? Duas máscaras brancas. Isso é assim, o símbolo antigo do teatro são essas duas máscaras, uma feliz e uma triste. Essas máscaras foram chamadas o hipócrita. O hipócrita é o quê? Se você vinha como um personagem com uma fala feliz, em vez de tentar ser expressivo, você apenas vestia a máscara e todo mundo sabia que a sua fala seria uma fala feliz. Se você fosse o vilão ou estivesse passando por uma tragédia dentro da peça, o que você fazia? Usava a máscara triste e aí todo mundo sabia, opa, ele está triste, porque vinha, ou saía, aí todo mundo, ok, já sabemos que essa fala, ou seja, ela é uma maneira bem simples, mas era a sua maneira de mostrar para onde estava indo o texto. Literalmente, não faça isso só para mostrar para os outros. Não faça da sua oração um teatro, mas sua oração tem que ser em segredo. Aqui, ele faz esse contraste do âmbito público para o âmbito mais reservado. Entre no seu quarto, feche a porta, ore em segredo. Quer dizer que eu não posso orar em grupo? Sim, pode orar em grupo, mas tem que ter cuidado, Olha, eu imagino que muitas pessoas, se eu dissesse, vem orar por nós aqui na frente, vocês ficariam nervosos. Tem gente aqui que diria, o quê? Vou orar lá no púlpito? Eu não. Fica nervoso. Por quê? O que vão pensar de mim? Não importa o que pessoas pensam de nós quando nós oramos. Nós temos que parar e entender que quando nós oramos, não estamos orando para outras pessoas nos ouvirem. Eu ouvi uma história fantástica. Um pastor nosso recebeu uma ligação de um outro pastor na sua vizinhança. Meu irmão, quero orar contigo. Aí ele disse, é? Tá bom. Então vem. Aí ele foi, sentaram, tomaram um café. Vamos orar juntos? Vamos. Aí o pastor que iniciou o contato começou a orar, nosso Deus e Pai. Aí orou pelos refugiados, e orou pela igreja perseguida, e orou pelo povo de Deus, e orou pelo país, e orou pela saúde de todo mundo e tal. Aí ele, amém, sua vez. Aí esse nosso pastor fechou os olhos e ficou assim. E o outro, e o nosso pastor, silêncio. Aí o pastor que fez o contato disse, você não vai orar? Disse, eu estou orando. Estou aqui orando. Mas eu não posso ouvir. Disse, mas não é contigo que eu estou falando, eu estou falando com Deus. É um pastor muito intenso.
e é um amigo muito querido nosso. Mas eu achei assim achei interessante a reação dele, porque primeiro ele disse: tá bom, você quer vir orar comigo? Vamos orar. Mas ele fechou os olhos e ficou lá, porque era ele com Deus. E eu acho que em todo momento que a gente ora, temos que orar na verdade, orar de verdade, e entender que estamos falando com Deus. Agostinho dizia assim: menos palavras, mais oração. Lutero disse: orações devem ser curtas, frequentes e intensas. E em Eclesiastes, vale a pena abrir Eclesiastes 5. Vamos ler Eclesiastes 5, versículo 1. Um livro escrito por Salomão, Eclesiastes 5, versículo 1. Vamos frase por frase aqui. Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. O que quer dizer isto? Eclesiastes, abra no índice e ache Eclesiastes, ou diga comigo, Escola Bíblica Dominical, né? Eclesiastes 5, versículo 1. Quando você for ao santuário, seja reverente. O que é reverente? Entenda, tenha a noção de que você está na presença de Deus. Como falta reverência na igreja hoje em dia. Quantas igrejas foram transformadas em salões de show, casas de espetáculo? Quando você for ao santuário, seja reverente. Continuando, quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus, você está na terra, por isso fale pouco. Ou seja, pare, pense e então fale pouco. Não tem que fazer uma oração florida, não tem que saber falar em português arcaico com palavras bonitas. Basta ser simples e falar com Deus com sinceridade e de coração. Quando nós oramos, quando nós dividimos em grupos, em vez de disparar em oração, para por um instante. Toma noção, pense, espera aí, eu estou falando com Deus. Quantas vezes antes de uma refeição eu oro, e eu tenho uma oração mais ou menos que eu sempre faço, e às vezes apenas faço, em vez de parar por um instante, e entender, espera aí, eu estou aqui estou prestes a fazer meu almoçar ou jantar, mas vou agora falar com Deus. Só esse momento, uma pausa antes de orar, para não apenas repetir vãs palavras e para não apenas fazer algo para outros ouvirem, mesmo que você esteja na frente de outras pessoas. E eu confesso que ao longo da minha vida, eu tenho tentado, antes de orar, para abrir um culto, orar na Santa Ceia, orar antes de abrir a palavra de Deus, no início de uma mensagem, tem sido uma disciplina para mim, parar e lembrar, espera aí, não estou apenas dando um passe, não estou apenas fazendo uma reza, não estou apenas dizendo algumas palavras para startar o culto, não. Eu estou falando com Deus. Reverência, reverência. Os hipócritas querem ser vistos. Ele disse, não seja como
Não importa o que outras pessoas acham da minha oração. Eu já estive em conferências, eu estive numa conferência na Coreia. Estava com líderes, e o líder do evento, era uma reunião pequena, disse: agora cada um vai orar, vamos dar a volta no círculo, cada um vai orar. E alguns faziam umas orações, e disse: nossa, que oração bonita. Quando chegar em mim, o que eu vou dizer? O que eu vou acrescentar? Né? E havia uma certa pressão de: olha, eu não posso deixar a peteca cair, eu tenho que mostrar que eu também sou um pastor, eu também sou um líder espiritual. E olha, a tentação sempre existe. Não sejamos como os hipócritas. Os hipócritas estão preocupados com o que os outros acham da nossa oração. Jesus disse: comece por aí. Quando você orar, é você e Deus. Quando eu orar, eu estou falando com Deus. Mas ele também disse para não sermos como os pagãos. E pagãos, diferente dos hipócritas, os pagãos não conhecem a Deus. Agora ele está falando de orações de pessoas que não têm noção daquele com quem eles estão falando. E esses fazem de mantras e vãs repetições, acham que por muito falar, pelo positivismo, né, pelo pensamento positivo, pela frase: não, eu vou vencer, tudo vai dar certo, vamos chegar lá, vamos orar, valei-me, Senhor. Essa ideia de por vãs repetições vão conseguir o que querem. E entenda, não há nada de errado em pedir até receber. Não estamos falando de que uma vez que você pede algo, não tem que falar mais nada. Eu já ouvi pessoas dizendo: não, eu já pedi cura, agora Deus sabe onde me achar, já registrei meu pedido. Não foi isso que Jesus ensinou. Pelo contrário, Jesus ensinou que devemos pedir, devemos buscar e devemos bater a porta. E fala sobre a oração insistente. E eu tenho coisas que eu peço a Deus diariamente, e às vezes leva semanas, meses e até anos para Deus atender a oração. Eu me lembro de um irmão que foi diácono nosso numa das primeiras igrejas que eu pastoreei, e ele disse: a minha esposa me aguentou 30 anos, eu era um alcoólatra, 30 anos. E minha esposa orou por mim todo dia, até que o dia que eu cheguei a Cristo. E eu sei que eu sou salvo por causa das orações insistentes da minha esposa. Então, se você tem um pedido que ainda não foi atendido, não cruze os braços dizendo: não, já pedi. Não, Cristo nos ensina: quem pede, quem busca, quem bate a porta. Há esse aspecto de pedir até receber. Mas isso é diferente de vãs repetições. As vãs repetições são repetições de frases impensadas. O único exemplo que eu achei é em 1 Reis 18. Abra 1 Reis 18. É interessante essa passagem, que é o enfrentamento entre Elias e os profetas de Baal. A leitura começa em versículo 26. Elias queria fazer um confronto final entre ele e os profetas de Baal, para mostrar quem era o verdadeiro Deus. Por quê? Porque Israel tinha apostatado, tinha seguido após outros deuses, e principalmente o deus Baal. E diz: Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e prepare no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e prepararam, e clamaram pelo nome de Baal desde manhã até ao meio-dia. Como? Baal, responde-nos. Literalmente ficaram horas apenas dizendo: Baal, responde-nos. Gritavam e dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo: gritem mais alto. Dizia: já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precisa ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem.
Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve resposta alguma, ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Eles serviram não só a um Deus estranho, mas um Deus impotente, e acharam pela muita repetição, poderiam conseguir do seu Deus o que desejassem. Eu quero ter muito cuidado aqui, mas existem exemplos hoje de pessoas que acham, pela muita repetição de certas orações, a muita repetição, vão conseguir o que querem, seja perdão de Deus. Essas pessoas não conhecem Deus verdadeiramente. E aqui, um dos exemplos atuais que nós temos de oração, não só equivocada, mas oração que se encaixa neste conceito de vãs repetições, é o terço. Quando alguém vem e confessa, e o padre diz: isso é sério, 20 Pai Nossos, 40 Pai Nossos. Qual é a diferença entre 20 Pai Nossos e 40 Pai Nossos? E aquele Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o seu nome, seja bem o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E vai. E não está nem, as palavras não são nem pensadas, não são sentidas. Nós oramos o Pai Nosso aqui, mas a gente ora o Pai Nosso uma vez e é sofrido, é sentido. E nós estamos estudando o Pai Nosso, mas 10 Pai Nossos não tem mais valor do que 8 Pai Nossos. 15 Pai Nossos não tem mais peso do que um Pai Nosso. É uma vã repetição, e do jeito que muitos fazem essa oração, não pensam mais, é só aquele vai falando as palavras, ou seja, a boca continua falando e a mente desliga, achando que isso fundamentalmente é um erro de não conhecer Deus corretamente. Deus não se impressiona. Você pode orar 100 Pai Nossos e Deus não vai se impressionar, nem vai te conceder algo por causa das muitas orações repetidas. Ele ouve Ele pesa, Ele não mede nossa oração, Ele pesa nossa oração. A oração sentida pode ser uma lágrima, pode ser um gemido, e Ele ouve os nossos gemidos. Eu acho impressionante como mães de crianças pequenas sabem a diferença entre um tipo de choro e outro tipo de choro. Sabem quando é um choro de fome e quando é um choro de sono. Sabem quando é um choro de dor ou de uma fralda que precisa ser trocada. É impressionante como a mãe sabe. Deus nos conhece melhor do que a mãe de uma criança pequena. Quando nós dizemos socorro, Deus já sabe. E é isso que Jesus disse: Deus já sabe o que você precisa. Já sabe do que você precisa. Mas evangélicos também, às vezes têm o hábito de repetir certas orações, porque ouviram alguém orar assim, e entram numa espécie de síndrome de longas orações, achando que quanto mais comprida a oração for, mais Deus vai ouvi-la. E eu volto à palavra de Lutero: oração tem que ser curta, intensa e de verdade. Deus não precisa: Senhor, tu sabes, como tu falaste outrora a teu servo Isaías, ou talvez tenha sido Jeremias, não importa, mas eu estou tentando lembrar agora, Senhor, mas como o povo que andava pelo deserto e começa a ensinar, começa a pregar para Deus, ou começa a dizer: Senhor, tu sabes que fulano está sofrendo tanto, que essa dor é terrível para ele, que ele não consegue dormir à noite, que ele dói assim, dói aqui, dói ali e tal. Tu sabes, Senhor, tu sabes todas as coisas, mas agora eu vou repetir tudo porque tu sabes, mas eu vou repetir também qualquer coisa, se não souber, vou falar. E começa a explicar o problema para Deus.
Começa a dizer: Senhor, tu sabes que se fulano não casar com Beltrana, precisa casar, ele está precisando casar, né? Sabe como é e tal, e tal. Deus sabe quem tem que casar ou quem não tem que casar, né? Então, mas a gente começa a explicar para Deus por que Ele tem que atender a nossa oração. Já ouvi, eu não vou perguntar quantos já oraram assim, mas quantos já ouviram alguém orar assim, né? Ok, então. Eu tenho um amigo que, um amigo de um amigo que ora assim e tal. E a gente explicando para Deus o tamanho do problema. Tu não sabes o quanto fulano está sofrendo. Mas há outro exemplo: correntes. A corrente de 7 semanas, tiro e queda. Quer achar o marido? 15 semanas. Corrente, faz a corrente que é tiro e queda. Quem faz isso não conhece Deus. Isso é uma prática pagã. Pagã. E embora seja sendo praticado por cristãos, é pagão. Por quê? O paganismo não conhece a Deus. Eu acho que a essência desse aviso de Cristo é: não seja como os pagãos, ou seja, não faça as orações feitas por pessoas que servem a um Deus que não conhecem, ou não conhecem o verdadeiro Deus. X número de semanas nunca é tiro e queda, porque não existem truques em oração. Não existem truques em oração. Nossa oração tem que ser reverente. O método em si não é a chave. Não tem como garantir que Deus faça a sua vontade. Deus não faz a nossa vontade. Deus nunca, Ele sempre faz tudo segundo a sua vontade, não a minha vontade. Eu não tenho como dobrar a Deus. Não tenho. O meu neto, outra noite, estava pedindo uma coisa para mim, e eu disse: agora não. Aí ele começou: vovô, eu queria ver isso. Agora não. Vovô, eu queria ver isso. Eu disse: agora não. Vovô, eu queria... E ele repetindo. Ele não me conhece. Até que eu virei para ele e disse: pode, se vai repetir em outro lugar, porque aqui isso não cola. Repetir não vai mover, não vai mudar o que eu vou fazer, o que não vou fazer. Mas achamos que por repetir que Deus vai fazer. Eu estou pedindo diariamente certas coisas, mas Deus sabe. Quando eu acordo com um peso no meu coração, eu transformo este peso em oração. Enquanto pesar no meu coração, eu vou pedir. Enquanto pesar. Agora, não é fazendo uma corrente ou fazendo orações impensadas e vãs repetições, porque repetição faz parte da oração insistente. Agora, vã repetição é aquele que você faz sem estar pensando, sem estar sentindo, não é uma coisa que vem do coração, é só um ritual. É como se fosse um mantra. Não é? Isso não é a oração. E Jesus disse: não seja assim. Mas há mais um exemplo, e agora vamos para Lucas 18, para fechar os avisos contra a oração que não devemos fazer, antes de entrarmos a partir da semana que vem na oração que devemos fazer. Lucas 18, versículo 9 até versículo 14. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o publicano ficou à distância.
Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O problema aqui não é a oração em si, mas o que está por trás da oração. Assim como o problema inicial que nós vimos em Mateus 6, o problema é orar para que os outros vejam, há também o problema de pessoas que oram que nem se enxergam a si mesmos. Nem se enxergam. O problema não é só que outros me vejam, mas tem pessoas que nem se enxergam. Porque oram pensando que são alguém ou que tem alguma coisa em si que os recomende a Deus, que os qualifique para orar. Ninguém tem qualificação para orar a não ser a misericórdia de Deus. Esse colarinho não me confere qualificação para orar melhor do que quem quer que seja. A minha oração é fundamentada na mesma coisa que a sua oração tem que se fundamentar, que é a graça de Deus. Nós temos que entender o quanto tudo depende da misericórdia de Deus. Estava conversando hoje com o irmão de manhã cedo, ele estava dizendo: o possível a gente faz e depois contamos com Deus para o impossível. Aí eu respondi: só que sem Deus tudo é impossível. Não existe essa divisão entre o possível e o impossível. Tudo é impossível. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Sem Deus eu vou morrer. Sem Deus eu vou me perder. Sem Deus eu vou destruir tudo que há de sagrado em minha vida. Eu dependo de Deus para literalmente tudo. O momento que eu disser: não, possível eu faço. E é claro que a gente tem o hábito de dizer isso: o possível a gente faz, Deus faz o impossível. Só que eu tenho que sempre lembrar que tudo que eu faço é impossível sem Deus. Sem Deus, todas as minhas obras são mortas. Sem Deus, tudo que eu faço é fadado a falir, a morrer. Sem Deus, o amor mais sublime vai morrer. Sem a ajuda, sem a renovação de Deus em minha vida. Por quê? Porque minha vida ainda carrega o quê? A mancha do pecado da minha carne. Até Cristo voltar, eu tenho que voltar diariamente a pedir perdão, a entender que eu sou um pecador salvo pela graça. Eu sou um vaso de barro, é o que a Bíblia diz que eu sou. Sou feito de pó. E vasos que se convertem não se transformam em ouro, não se transformam em prata, e já que estamos na época, nem em bronze se transformam. Continuo sendo de barro, e nós temos esse tesouro depositado em vasos de barro, mas eu sou feito de barro, e eu estou caminhando com Deus, mas diariamente eu tenho que entender que eu preciso da graça de Deus, do perdão de Deus, porque tudo que eu faço, por mais bem intencionado, é tingido pelo pecado. Eu tenho perdão, eu tenho esperança. Um dia não haverá mais tentação, um dia não haverá mais mal, um dia não haverá mais doença, um dia não haverá mais lágrimas, um dia não haverá mais tédio, um dia não haverá mais frustração, um dia haverá novos céus e nova terra, e nós, ao vermos ou contemplarmos o Senhor face a face, seremos transformados como num piscar de olhos. Então nós seremos como Ele é hoje. E o que é corruptível será tragado pelo incorruptível. Tudo isso está na palavra de Deus muito claramente. Mas enquanto vivemos, como disse João na sua primeira carta, se nós dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus mentiroso, e a verdade não está em nós. Mas se nós pedirmos perdão, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os nossos pecados. Mas eu não fiz nada de errado hoje. Sim, fez. Fez sim. Por quê? O que é o resumo da lei? O jovem
escriba chega e disse: Senhor, qual é o resumo da lei? Qual é o mandamento mais importante? Ele disse: amarás o teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua mente, com toda a sua força, com toda a sua alma. Toda a minha mente? Sim. Com todo o meu coração? Sim. Ou seja, Ele será o meu maior amor 24 horas por dia, 7 dias por semana assim. Nenhum de nós jamais viveu assim. Há sempre um quê de egoísmo em tudo que fazemos. Há sempre um quê de amor próprio em tudo que fazemos. Eu não amo a Deus dessa maneira. Só um amou Jesus, amou Deus assim, e foi Jesus. Só um. Satanás disse: transforme pães em peixe. Eu diria: posso? Estou com fome? Pães, peixe, faz sentido. E o que Jesus disse? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E para mim eu diria: qual é o problema? E a resposta de Jesus, pelos seus atos, foi: Deus não mandou. Deus não mandou. Nós não consultamos a Deus sobre as coisas razoáveis, porque o possível a gente faz, Ele faz o impossível. Não, Ele tem que ser nosso tudo, e não é o nosso tudo, não é a nossa prática. Até o mais santo entre nós, diariamente, em alguma atitude, em alguma palavra, em alguma ação, ele peca, porque não chega à plenitude deste amor, não é o amor pleno. Então, diariamente eu preciso perdão de Deus. Nada pode me justificar, então eu tenho que ser o publicano e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, um pecador. Bom, 3 coisas práticas, 4 coisas aliás, antes da semana que vem, porque eu quero que essa série seja bem prática. Então, primeiro, 4 coisas para lembrar essa semana. De não começarmos a orar sem parar por um instante e pensar. Se você vai orar, leia um salmo, leia uma passagem bíblica. Isso é importantíssimo. Antes de orar, pare. Separe as coisas e pare. Depois, segunda coisa, antes de orar, pense naquele a quem você vai orar. Quando nós dividimos em grupos aqui domingo de manhã, dizemos: agora vamos orar uns pelos outros. Antes de orar, pare por um instante, respire fundo e lembre-se, você está perante o Criador dos céus e da terra, aquele que partiu o mar, que mandou as pragas sobre o Egito, que fez o sol parar a pedido de Josué, que destruiu o mundo com um dilúvio e que mandou seu filho para a cruz morrer em nosso lugar. Pare por um instante e pense: com quem eu estou falando? Terceira coisa, lembre-se de que tudo que você pode falar, Deus já sabe. Não oramos para informar a Deus. Nós vamos descobrir por que oramos, sim, com mais profundidade. Mas entenda, não tenta explicar a Deus a sua situação, apenas peça. Peça com clareza o que você precisa, com simplicidade e de coração. E finalmente, começa confessando a sua total e absoluta ausência de mérito. Comece dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não mereço, não posso merecer. Não vai ser pela beleza da minha oração ou pela minha sinceridade que Deus vai dizer: oh, esse aí é bom. Não. Jesus já disse ao jovem rico: não há um que seja bom, só Deus. Só Deus. Então eu tenho que me aproximar como um pecador salvo pela graça somente. 4 coisas. Começando o quê? Vou repetir. Antes de orar, para.
leia uma passagem bíblica se der tempo, ou pense. Pense em quê? Segunda coisa, pense nele. Com quem eu estou falando? É o Deus invisível, mas que Deus é esse? Lembre-se dos grandes feitos do Senhor. Lembre-se que, terceiro, tudo que você pode falar ele já sabe. Não tem como fazer bonito. Não tem como fazer bonito. Então ora com simplicidade. Simplicidade. Não tem que embelezar. Senhor, cura o meu filho. Senhor, salva o meu primo. Senhor, protege-me a caminho do trabalho. Não tem que inventar mais. Não tem que dizer, Senhor, tu sabes que tem pessoas na rua e tal. Deus sabe disso. Tem que explicar, não tem que lecionar a Deus. E antes de começar a orar, diga, Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados. Semana que vem, começamos. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Semana que vem, não perca. Não perca. Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Confessamos a nossa necessidade de aprender mais e pedimos ajuda para tanto. Que o nosso coração seja informado, mas também seja preenchido pela Tua presença. Ensina-nos mais a Teu respeito. Abra os nossos olhos. Traz à nossa memória o que nos fará orar com vigor, de maneira centrada, de maneira dirigida, simples e honesta. Perdoa-nos as muitas vezes. Perdoa-me a mim, Senhor, as muitas vezes que eu fiz orações só para fazer bonito. Ou que fiz orações sem pensar bem o que eu estava dizendo. Vãs repetições. Senhor, ensina-nos a orar de verdade. Eu te peço, em o nome de Jesus. Amém e amém.